Olá, eu sou Cami Soares Olá, eu sou Giovana Amaral. Olá, eu sou a Tati Samper. e esse é mais um episódio do Vidas e Cenas. Um podcast para refletir sobre a vida, os vínculos e mergulhar nos dramas do cotidiano. E as cenas de hoje são: Ai, o carnaval tá chegando. Eu queria tanto me fantasiar, mas eu tenho vergonha, não sei. Não quero chamar atenção. Fazer isso é ser quem eu gosto de ser. Gente, hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, a Tatiana Samper. Ela é psicóloga clínica, social, mestre em desenvolvimento local, com atuação nas questões de gênero, direito da mulher e atuação também na Associação das Mulheres da Favela. Bem-vinda, Tati. Obrigada, gente. E fez um trabalho incrível, né? Uma campanha incrível, não sei como é que você chama, se é programa, se é campanha, se é um trabalho para ajudar as mulheres no carnaval, né, Tati? Isso mesmo. A campanha com o protocolo Não é Não, ela surgiu primeiro como um pedido de um bar específico, e aí a gente levou para outros bares. Foi um bar que pediu. Por quê? Porque eles passaram por situações em que aconteceu um assédio e eles entenderam que eles não estavam preparados para lidar com aquela situação da maneira adequada. E aí, como eu participei de uma roda de conversa nesse bar, eles assistiram a roda, me chamaram para conversar e disseram: olha, a gente tem esse problema, você poderia ajudar a gente, né? Eu já trabalhava com direitos das mulheres nessa época, porque eu tinha atuado na Casa da Mulher Brasileira. E eu falei, sim, vamos fazer um treinamento, vamos preparar a equipe. Fui estudar a respeito, encontrei uma lei que, na verdade, é de São Paulo, que tinha um modelo. Lá em São Paulo não se chama Não é Não, né? Lá em São Paulo se chama Não se Cale. E ela veio inspirada de uma lei de Barcelona, que tem o mesmo nome, né? O mesmo nome Não se Cale? Que chama, lá chama No Calem. Aí, essa lei, ela foi criada justamente para que as equipes que trabalham em bares, restaurantes, hotéis, saibam como agir caso aconteça situações de assédio ou até de estupro dentro do local. E aí eu preparei esse treinamento, o bar gostou bastante e quis levar para a Associação de Bares e Restaurantes. Mas quando a gente leva para os empresários, a gente percebe uma certa resistência, assim, um pouco de medo deles de abraçarem essa causa por terem medo de assumir o problema. Então eu pensei assim, e se eu levasse para o carnaval? Porque neste meio tempo, neste processo, veio a sanção da lei federal. Então eu já estava fazendo esse trabalho e o governo federal sancionou a lei do Não é Não, né, do protocolo Não é Não. O que é o protocolo, né? É um direcionamento de procedimentos para você fazer em determinados casos. Então, dentro da saúde tem protocolos de saúde, né? E dentro desse atendimento de gênero também tem alguns protocolos para evitar que as mulheres sejam revitimizadas. Então, imagina, ela passou por uma violência, vem alguém, faz um atendimento inadequado e acaba piorando essa situação de violência. Então, como eu percebi assim que ainda era um universo muito novo para os empresários, eu pensei, será que se eu levar esse protocolo para o carnaval, pode servir como uma vitrine, a própria sociedade vai acabar conhecendo mais, e também quem tem receio de assumir esse protocolo vai perceber que não vai ser pior para o estabelecimento, vai ser melhor. Sim. Porque as mulheres vão se sentir mais seguras de estar naquele espaço e também vai ser melhor para as trabalhadoras daquele lugar. Então eu procurei um bloco de carnaval que já trabalhava com essa temática há bastante tempo, que é o Bloco Calcinha Molhada, que são minhas parceiras, assim, nos tornamos amigas, elas são maravilhosas, e desde o dia 1, elas pegaram na minha mão e falaram assim, nossa, sim, a gente quer muito, vamos nessa. E aí elas levaram para os outros blocos a proposta, e assim começou. Então, maravilha. foi muito legal, foi uma experiência que, assim, eu aprendi demais, aprendi muito, muito, assim, sobre, tanto nesse processo de como ensinar pessoas leigas sobre esse tema, como também sobre, assim, uma criação de um projeto, como que isso vai acabar chegando nas políticas públicas. Foi tudo muito rápido, assim.
Aí, só para vocês terem uma ideia, né? Levei para os blocos, a gente fez de uma maneira independente esse treinamento. Só que, como já tinha a lei federal, então a subsecretária de Políticas para as Mulheres, que é a Manuela Bailosa, ela conversou comigo e falou assim: olha, a gente quer trazer para dentro da secretaria, né? A Associação de Bares já nos procurou. Então, assim, os empresários também estavam se movimentando, mas assim, ainda, né, tentando entender, meio que querendo conhecer o terreno. E eu falei, que legal, vamos fazer isso. E aí, no ano seguinte, que foi 2025, isso já estava dentro da secretaria. Então, eu dei esse treinamento dentro da secretaria. E hoje, assim, quem quiser pode fazer, ele está disponível online também. Isso que eu ia perguntar. Então, esse Sim. protocolo, por exemplo, eu trabalho com empresas. Sim. Eu posso ter acesso e fazer essa aplicação como treinadora desse protocolo? Como que funciona? Sim, é assim, existe a lei, né? Você pode pegar a lei do protocolo Não é Não, ela é uma lei que foi sancionada em dezembro de 2023. Aí você pode pegar a lei, fazer um treinamento e oferecer principalmente, o caso específico dessa lei é para espaços de lazer. Certo. Então, assim, bares, restaurantes, hotéis, festivais, shows, tudo que envolva assim, unir pessoas, muitas pessoas, né, ou um grupo de pessoas, para uma atividade de lazer, cabe a aplicação desse protocolo. Como a gente gravou esse conteúdo na Secretaria de Cidadania, então eu acredito que isso também está disponível online, né? Que aí a vantagem do fazer online é porque também fica disponível para as outras cidades do estado, né? Não fica restrito a Campo Grande. Legal. Nossa, que bonito esse trabalho, hein, Tati? E como eu disse, né, eu não conheço muito de você, então eu quero entender. A Camila trouxe aí sua apresentação, são tantas coisas, tantos papéis que você tem, Sim. mas eu quero entender quem que é a Tati. Ai, puxa vida. Vamos tirar as camadas dessa cebola. Vamos! Eu sou muitas mesmo, eu acho. Quando eu era criança, eu tinha um brinquedo que eu gostava, que era aquelas bonecas russas, sabe? Sim. Então, acho que tem, né? Todos nós temos. Mas, bom, eu sou psicóloga, essa é a minha profissão, eu acho que essa é a minha atuação principal na vida, né? E aí eu tenho uma travessia, assim, uma jornada de muitos lugares, né? Eu sou filha do João e da Elizabeth, sou esposa do Felipe, mãe da Tingolita e da Pernalonga, que são duas gatinhas. E eu acho que esse trabalho que eu faço, né, porque eu tenho uma atuação na psicologia que às vezes é um pouco diferente da maioria dos psicólogos, né? Eu vou muito para o social. Então, eu acho que nessa minha atuação social, eu acabo fazendo muitos parceiros, né? Como eu falei. Para fazer esse trabalho do protocolo Não é Não, eu fui bater na porta de um bloco de carnaval que é de mulheres que já falavam sobre carnaval sem assédio. E aí, a partir disso, eu acho que eu vou criando vínculos de muita amizade e lealdade, assim, com as pessoas. Então, acho que isso é uma coisa que me define muito, assim. E aí eu vou circulando, porque aí eu vou fazendo coisas e vou circulando. Então, quando eu penso no psicodrama, por exemplo, eu penso que eu fui fazer um mestrado porque eu estava na Associação de Mulheres das Favelas. E aí eu pensei assim, nossa, eu preciso estudar mais, aprender mais, eu preciso também escrever sobre o que eu estou aprendendo aqui, para que tenha alguma coisa assim estruturada de conhecimento sobre esse território, que é a favela, e essas pessoas que moram nas favelas. Então, eu fui fazer o mestrado. No mestrado, eu encontrei o Ian Chaparro, que é psicólogo, que é contemporâneo, né? De quando eu estava na graduação, ele também estava. Psicodramatista, né? Psicodramatista, isso exatamente. O Ian é psicodramatista. E aí, eu estava fazendo o mestrado e ele estava fazendo pós-doc. E aí, ele fui falando da minha pesquisa, ele falou assim, olha, isso que você está fazendo é psicodrama. Vai fazer psicodrama. Eu falei, mas Ian, eu preciso terminar esse mestrado, como é que eu vou fazer psicodrama e mestrado? E atender na clínica e fazer tudo que eu faço? Não dava. E aí eu vim para o psicodrama. No psicodrama, eu também fiz, né, com a Camila, o atendimento clínico, fui conhecendo pessoas.
Aí a gente criou a Escola das Favelas. As coisas foram acontecendo. E aí vai acontecendo, né? E aí, Tati, agora te ouvindo, eu fiquei curiosa para Uhum. saber como foi ou o que te levou a começar a trabalhar com o direito das mulheres, né? Com essa temática de relações de gênero. É uma temática que eu tenho gostado muito cada vez mais e tenho tido mais interesse, né, em estudar, em trabalhar, e no consultório aparece bastante, né, assim, muitas clientes, assim, com demandas que estão relacionadas com isso, né? E aí eu fiquei curiosa porque eu não sei dessa história. Como foi que surgiu isso na tua vida, assim? Então, se puder falar, claro. Claro, falo sim. Foi porque eu fiz o concurso da prefeitura como psicóloga, fui chamada, e aí eu fui trabalhar na Casa da Mulher Brasileira. Então, na verdade, eu entro na política pública para as mulheres dessa maneira. Porém, antes disso, eu já tinha muita vontade de trabalhar com mulheres, e aí é curioso, assim, a maneira como começa, né? Eu faço avaliação psicológica para CNH, que é uma coisa que às vezes as pessoas não imaginam. Não, a gente não imagina. Olha só. Não imaginamos. No meio dessas camadas, tem essa também. E aí, nesses anos fazendo avaliação psicológica para a CNH, eu percebia que as mulheres, elas vinham assim, às vezes na faixa dos 50 anos, 60 anos, tirar a primeira habilitação. E aí, quando elas... Olha, interessante. E aí elas contavam histórias de, assim, eu vim tirar a primeira habilitação porque eu me divorciei, e antes eu não dirigia, só o meu marido dirigia, os meus filhos ficaram adultos, e eu não tenho ninguém que possa me levar para os lugares. E elas chegavam, assim, eu observava a postura física delas, elas chegavam assim, encolhidas, muito ansiosas, com muita insegurança. E eu sempre buscava fazer esse rapport, né, de que ela tinha capacidade de conseguir. Quando elas vinham para a devolutiva, né, e a gente conversava, eu também dava a devolutiva de que, olha, você com certeza já passou por situações mais difíceis na sua vida, né, quando elas não conseguiam a aprovação na primeira avaliação. E aí elas vinham muito frustradas, com medo de não passar de novo. E eu falava, com certeza você já passou por situações mais difíceis na sua vida, você vai conseguir passar nessa, mas venha também já tendo esse diálogo interno de que você consegue, de que você é capaz, de que você não vai errar, porque às vezes em casa alguém falava que ela não ia conseguir, né? Então isso foi essa relação profissional que começou a me chamar a atenção para mulheres. Mas até aí eu não chamava isso de gênero. Eu não tinha o conhecimento sobre gênero, não tinha estudos feministas, não tinha esse tipo de letramento, né? Me chamava atenção, mas meio que ficava ali, tem alguma coisa aqui. E aí, quando eu passei no concurso da prefeitura, eu fui chamada para a Casa da Mulher Brasileira. E aí tem aquelas coisas da vida, eu entendi que eu realmente tinha que estar ali. Era para estar. Que esse era o seu caminho, né? Porque tinha pessoas que tinham sido chamadas para a SAS, que é a Secretaria de Assistência Social, sim. E tinha pessoas que iam assumir na Casa da Mulher Brasileira e eu era uma dessas pessoas. E aí eu entrei, assim, já numa questão bastante profunda, que é a violência de gênero, né? Sim. E aí, quando eu entrei, eu fui a primeira turma de concursadas da Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira, naquele momento, acho que tinha 2 anos de existência. Nossa, estava em estruturação. Exatamente, exatamente. Então, a gente não tinha nenhum protocolo de como a gente deveria trabalhar. A gente não tinha nada definido ainda sobre como seria a atuação da psicóloga e da assistente social nesse contexto. Tinha digamos assim, os formulários que a gente tinha que preencher estavam já definidos, etc. Mas como que ia ser a abordagem? Então, tudo isso foi sendo construído ali com a galera que entrou junto comigo. E aí, eu acho que eu sou, assim, um pouquinho nerd. Então, eu entrei, assim, com muita vontade. Quando eu olho para aquele momento, eu lembro que eu estava, assim, com sede, assim, com muita vontade de fazer acontecer. E aí, eu comecei... Eu era muito dedicada. E aí, uma das chefes, né, percebeu essa minha dedicação. E me chamou para compor uma equipe que ia desenvolver um serviço novo, que era o acompanhamento continuado.
Porque, num primeiro momento, quando uma mulher passa pela Casa da Mulher Brasileira, ela é atendida pela psicóloga e assistente social num atendimento de escuta qualificada para receber orientações, né? E aí depois ela vai passar pelos demais atendimentos de justiça e segurança pública. Mas aí, esse novo serviço era uma proposta de que essa mulher fosse acompanhada para que ela, de fato, tivesse condições de romper com o ciclo da violência. Porque, não sei se todo mundo sabe, mas o ciclo da violência, ele é um processo difícil de ser rompido, não é simples, né? É um processo, é processual. Então, esse novo serviço tinha essa proposta de acompanhar. E aí eu fui trabalhar, né, nessa nova equipe, fiquei na Casa da Mulher Brasileira até que pouco tempo, foi 3 anos, né? Do tempo que eu assumi o concurso para hoje, se passaram 9 anos. Uau! Então já tem 6 anos que eu não tô lá. Mas eu acho que foi uma experiência tão marcante que até hoje, assim, as pessoas lembram, ou enfim, é algo que ficou comigo, assim, que eu carrego comigo, né? Mas aí eu acabei saindo de lá por um entendimento mais de carreira, assim. Eu entendi que tinha uma limitação de carreira, que é até uma coisa legal de falar. Olha, legal. Mas é assim, eu acho que é uma profissão, um trabalho que merece ser mais valorizado, né? Em termos de crescimento, assim, né? De a pessoa, depois de certo tempo, ter como é que chama? Um plano de carreira. Sim. Mas não é a realidade hoje em dia. Ô, Tati, só pra gente concretizar aqui, muita gente não sabe o que faz a Casa da Mulher Brasileira. Acho que é importante, né? Sim. Até para conscientização, para que as mulheres possam ter acesso a essa informação. Sim, sim. A Casa da Mulher Brasileira é um serviço em que, imagina que é um espaço que vai ter vários serviços de atendimento à mulher que sofreu violência doméstica. Então, no primeiro momento, ela vai passar pelo acolhimento da psicóloga e da assistente social, até porque algumas, bom, pelo menos quando eu estava lá, era um serviço novo. A experiência que eu vivi foi, às vezes ela chega e não tem certeza se o que ela viveu é uma violência doméstica. E o nosso trabalho ali era justamente ajudar ela a entender que sim, era uma violência, ou que às vezes não, às vezes era uma briga de vizinhos. Ah, mas eu sou mulher e o meu vizinho é homem. Quando a gente não identificava a questão de gênero, então não é uma violência doméstica. É uma violência, mas não é uma violência de gênero. Então esse era o nosso papel ali. Depois que ela... Ah, tá, entendi. É uma violência doméstica. O que você quer fazer? Você gostaria de registrar um boletim de ocorrência? Quero registrar um boletim de ocorrência. Aí ela vai passar pela delegacia. Aí ela também pode passar pela Defensoria Pública, que é o advogado público. Aí também tem o atendimento do Ministério Público, que nem todas precisam passar por ali, mas o Ministério Público acompanha esses casos. A terceira vara de violência doméstica, que agora acho que chama quarta, que é onde são emitidas as medidas protetivas, onde tem audiências de custódia. Lá também tem um cárcere, um pequeno cárcere para os casos de flagrante. Então, quando acontece um flagrante, o agressor, pelo menos na minha época, era levado para lá, até ser conduzido para outro lugar. Tem um alojamento, porque infelizmente algumas não tem rede de apoio. Então, se ela sai de casa, ela não tem um outro lugar para ficar, tem um alojamento lá. Eu não sabia que tinha alojamento, né? Porque isso é uma coisa muito comum, né? Sim. Se a mulher não tem uma rede de apoio, onde ela possa ir para um lugar, às vezes até secretamente, né? Isso. É difícil, né? Conseguir fazer isso, né? Sim. E aí, além disso, tem uma brinquedoteca também, porque às vezes elas precisam ir com as crianças. Então, enquanto elas recebem os atendimentos, tem uma brinquedoteca para as crianças serem atendidas. É multidisciplinar mesmo, então, né? O trabalho. Legal. É um atendimento de referência. Aqui foi a primeira do Brasil, né? Então, assim, quando eu entrei nessa atuação, era tudo realmente assim, tudo sendo construído ali, né? A gente foi aprendendo. Hoje em dia, acho que já tem protocolos já mais estabelecidos do que na minha época. Já tenho coisas mais que avançaram mais pelo próprio processo, né, de construção da política. Sim. E como que é para você fazer parte de algo tão importante? E a gente, infelizmente, sabe que o nosso estado tem um índice muito alto, né, de feminicídio, de violência.
Como que é para você fazer parte de uma ação tão potente assim que traz essa conscientização? Porque é uma linha de frente, né, que foi construída assim. Sim. É muito gratificante, é muito gratificante. Eu sinto que assim, eu tô onde eu deveria estar quando eu faço esse trabalho. E é difícil também, é muito difícil, porque quando a gente fala de construção política, também tem muitas tensões, né? Não tem como não ter muitas tensões. Então, exige muito, assim, do indivíduo que está na linha de frente, né? Mas acho que também fui aprendendo, assim, aqui eu consigo, aqui eu não consigo, aqui eu vou, aqui eu não vou. Aí eu olho para minhas companheiras, aí eu falo, olha, tomem cuidado com isso, conta comigo aqui, ali. É um movimento constante, assim. Saber que eu tenho essa contribuição, como, por exemplo, no caso do Protocolo Não é Não, realmente foi um projeto, né, um trabalho que eu fui puxando e foi acontecendo. E eu acho que aconteceu de uma maneira muito rápida, né? E aí eu tenho muito orgulho disso, assim. Hoje, o Protocolo Não é Não no Carnaval, ele já está no 3º ano. Eu já não estou mais como protagonista dessa campanha, assim, não sou eu que estou puxando, mas é justamente esse entendimento, assim, agora eu não preciso mais puxar. Agora são outros atores e atrizes que têm que assumir essa cena, né, para o negócio E isso continuar. mostra que foi multiplicado, né? E que está acontecendo. Exatamente. Isso precisa ser apropriado pelo restante da sociedade. Vou sair de cena? Não vou sair de cena. Mas, assim, vivi 2 anos intensos. 2 anos intensos, assim, com o Protocolo Não é Não, muito gratificantes. E agora, outros movimentos estão sendo feitos. E você está em outros palcos, né? Exatamente. Que é isso, né? Você também precisa. E a vida também vai levando a gente para outros palcos, né, Tati? Uhum. Você fez um trabalho belíssimo também com pessoas em situação de rua, né? Isso. Essa semana. Exatamente. Se você quiser contar um pouquinho pra gente também, que tem a ver com carnaval, que tem a ver com uma outra realidade também que acontece no carnaval, né? Que é a convivência ali dos blocos com as pessoas em situação de rua. Isso mesmo. Então, aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, né? Eu acho que eu vou, nessa minha caminhada da psicologia social, eu vou batendo na porta das pessoas, as pessoas vão batendo na minha porta, e a gente segura na mão umas das outras e a gente segue pelo resto da vida. E aí, nisso, como eu já estava com a mão junto aqui do bloco Calcinha Molhada, elas agora estavam com uma nova questão que não era mais o carnaval sem assédio, era a interação do bloco delas, que acontece na Praça Aquidauana. A Praça Aquidauana fica ali mais ou menos nas imediações da antiga rodoviária de Campo Grande. Então ali tem uma quantidade considerável de moradores de rua, né? E aí elas queriam fazer um trabalho que pudesse promover uma integração melhor com essa população, para que evitar conflitos, né, entre essa população da rua e os foliões que não estão ali sempre. Essas pessoas elas vão lá um dia do ano para fazer um estouro de festa, e aí isso podia gerar conflitos. Bagunçar a casa deles. Exatamente. E depois tchau, né? Então, inicialmente elas procuraram o coordenador do movimento da população em situação de rua, que é o Kedney Araújo. O Kedney sugeriu para elas, né? Eu não sei bem assim, mas enfim, eles chegaram numa proposta de fazer uma oficina de máscaras com a população de rua, e aí elas me procuraram, falando assim, olha, a gente tem essa oficina e a gente queria saber se você tem interesse de fazer, a gente gostaria que você fizesse, como que é para você trabalhar com essa população. Eu falei assim, agora, vamos, imediatamente. E agora você já tem o psicodrama, né, Tati? Exatamente, e aí, agora já, né, com o psicodrama na minha vida, que começou lá no mestrado, eu montei o roteiro para a gente fazer essa oficina de máscaras e foi muito legal, assim, foi, acho que um dos trabalhos mais tocantes, assim, que eu já fiz, mais impactantes, porque, gente, o carnaval, no fim, ele começa assim, né?
ele começa como essa resistência de pessoas que estão colocadas à margem dessa sociedade, porque existia o carnaval, né, do Rio de Janeiro, dos grandes centros, como bailes europeus, né? E a população afro-brasileira vai lá e faz o carnaval brasileiro, né? Então, essa festa, ela vem de pessoas marginalizadas, de pessoas que não estão ali no centro da sociedade. E aí é como se a gente estivesse levando de volta, né? Eu não sei se você viu, juntando. essa semana eu até postei um vídeo do Lenine, que o Lenine vai estar no Carnaval Pernambucano, na abertura do Carnaval, e ele tem postado vídeo sobre a história do Carnaval de Recife, né? Hoje eu vim até gente com a blusa do Boi da Macuca em homenagem ao Carnaval Pernambucano, né? E aí ele estava contando como é que nasce o Passo do Frevo, que eu não sei se vocês sabem, né? O frevo, ele era só música, né, a princípio. E aí teve uma proibição da capoeira, né, dos capoeiristas. E aí, mas havia um encontro dessas bandas e eles brigavam entre si. E eles convocaram, assim, esses capoeiristas para fazer a segurança. E a partir desse movimento aí, desse conflito, desse lugar ali de segurança e tal, e da capoeira, que começam a surgir o passo do frevo, a dança do frevo, nesse espaço também de como lidar com essas resistências e esses conflitos e dessa população, né? Então, o carnaval tem muito disso, né, Tati? É exatamente isso, assim, eu amo isso. O Luiz Antônio Simas, que é um pesquisador também, eu adoro ele fala que o carnaval, a gente não faz festa porque a gente é feliz, a gente faz festa porque a gente é triste, porque a gente tá triste, porque a gente tá sofrendo, e aí a gente faz a festa que é pra trazer um sentido para a vida, que é para trazer uma alegria, que é para trazer algo diferente do que a gente é colocado na nossa realidade, né? E aí, quando eu fiz a proposta, todo mundo adorou, tal, chegamos todo mundo assim animado, mas internamente, no meu caso, com uma coisa assim, e agora? Como será que vai ser, né? Será que eles vão topar? Será que eles não vão topar? Vão gostar, não vão gostar? Mas fluiu tudo tão bem, assim, na oficina, sabe? A gente ia propondo as coisas, eles iam jogando ali com a gente, correspondendo. Alguns, assim, meio, eu não gosto de carnaval. Não vejo sentido nisso. Aí, quando a gente sentava lá para fazer a máscara, eles estavam lá fazendo a máscara com o maior esmero, assim, né? Eu quero fazer a máscara mais bonita. Então, foi muito legal. E, assim, foi uma coisa que você via, parecia que dava para você tocar, assim, na reverberação que teve, porque você via os trabalhadores ali do Centro Pop também muito encantados com o que estava acontecendo. Aí depois a gente ficou sabendo de pessoas que choraram assistindo a reportagem, que também são lá da Câmara Municipal, enfim. E aí a gente saiu com uma sensação de esse foi só o primeiro dia. Esse foi só o primeiro passo. A gente não vai parar de fazer esse trabalho. No próximo ciclo a gente vai estar com ele mais amadurecido. Então foi muito legal. Então você vê que é uma caminhada aí que vai passando por vários lugares e que vai amadurecendo. E também acho que quando veio a proposta de fazer o trabalho com a população de rua, eu já estava me sentindo muito mais segura de fazer esse trabalho, né? De trabalhar com um público que eu não estou acostumada, mas que me senti à vontade, tranquila, e foi bem legal. Legal. Muito bom te ouvir, né? Dá vontade de ficar perguntando várias coisas para você e várias, né? Quem sabe a gente conversa um outro momento, assim, porque eu acho que tem tantos pontos que você falou aí que são importantes, né? Tanto numa situação, né? Quanto na outra, quanto na questão de gênero, quanto na questão da população, né? Em situação de rua. Mas eu não queria sair daqui hoje sem te agradecer por você ter topado aí a sua trajetória, porque a trajetória encontra a gente e a gente precisa topar, né? Sim. E nem sempre é fácil, me dá até vontade de chorar, eu fico emocionada. E você topou, né? Sua trajetória te encontrou e você pegou, e você topou e continuou topando. E é muito importante para todas nós mulheres, né? Que algumas de nós topem. Passar por, às vezes, por um momento de tensão, né? Passar por esse atravessamento no nosso corpo de muitas coisas que a gente vive quando a gente está, num trabalho como esse. Então, em nome
das mulheres. Eu te agradeço muito que você tenha topado aceitar, né, o encontro aí com sua trajetória, viu? Eu agradeço assim, esse abraço, né, em forma de palavras. É isso que eu falo, assim, quando eu olho para trás e eu lembro de quando eu entrei na Casa da Mulher Brasileira, eu lembro que eu queria muito fazer acontecer. Então, quando a trajetória me encontrou, eu estava assim, que delícia! E acho que também foi um aprendizado de entender que equilibrar um pouco essa gana, assim, sabe? De querer fazer acontecer. Acho que o protocolo Não é Não foi exatamente esse ponto, assim, de mais equilíbrio, né? De ter feito acontecer, deu super certo. E também a hora de saber de sair de cena, de fazer outras coisas. Então, acho que eu enquanto pessoa, tenho amadurecido muito, assim, nesse jogo. É que na hora que a gente, não sei se você sente isso, Giovana, mas assim, na hora em que a gente acorda, e a gente falou um pouco sobre o acordar no episódio sobre o racismo aqui com a Adriane Lobo, né? Sim, lembra? foi. Na hora que a gente acorda, não tem como desacordar, né? Assim, não tem como dormir de novo, né? Não. Assim, a gente acorda e aí a gente quer mudar o mundo. E aí dá esse, tem que fazer alguma coisa, e gera né? uma E aí... indignação, né? E a gente quer fazer acontecer, porque e isso que você falou de bater na porta, acho que ficou muito, muito simbólico, assim, pra mim, porque é realmente isso. A gente bate na porta e o outro bate na porta e a gente vai fortalecendo essa rede. E agora você trazendo esse protocolo, o quanto que é uma forma de poder multiplicar mesmo isso. E não tem como, a gente vai se... Ai, não sei, eu fico muito energizada, assim, de... Cara, eu quero acontecer também, quero fazer isso, né? Quero estudar mais, quero sempre sair muito nutrida quando entro em contato com pessoas tão inteligentes, assim, né? que fazem coisas e que tá nesse movimento que faz tanto sentido pra gente, né? Porque a gente se sente representada. Com certeza, e aí é isso, né? Eu acho que estimula a gente também a continuar o nosso trabalho ali dentro do consultório, mas também ampliar isso para outros espaços, né? Eu e a Giovana, a gente gosta também de trabalhar com mulheres, então essa temática, ela sempre aparece de um jeito ou de outro, né? Então, foi muito legal, e foi muito legal saber, eu não sabia, olha que desinformação, né? O tamanho da desinformação que a gente entra, né? Que esse protocolo tá ali disponível, né? Que a gente pode ter acesso, né? Que eu já fiquei pensando, nossa, pegar essa lei, trabalhar psicodramaticamente e trazer pra cena. Aí a gente já se empolga, né? Porque tinha 1000 formas de fazer isso, né? Mas é isso, mas acho que esse equilíbrio que você está falando também é muito importante, né, Tati? Porque as próprias mulheres, a gente sente, principalmente as que estão no ciclo, né, como você falou, é um campo sensível, né? A gente precisa também conseguir entrar de um jeito sensível, né? Para também não machucar de outra forma. Sim. Né? Então isso também pede um equilíbrio nosso, né? Não sei se você sente isso, mas eu sinto nos trabalhos que eu faço, assim, que pede um equilíbrio, um lugar de sensibilidade também para acessar essas mulheres, né? Exatamente, exatamente. Assim, a sensibilidade para acessar quem está vulnerável, a sensibilidade para se escutar, porque quando a gente está voltado para o outro, às vezes a gente, né, coloca a gente lá. Psicólogas entendem disso. Mas e também, assim, às vezes no confronto com o poder. Porque a pergunta que vocês fizeram, né, como é que é estar à frente de algo tão importante? É o confronto com o poder, né? E às vezes no confronto com o poder, você não é poderosa, porque você, na verdade, está querendo levar uma coisa que o poder às vezes não quer ver. Eu estou segurando na mão aqui uma coisa que às vezes o poder não quer ver. E quando o poder às vezes vinha para cima de mim, eu queria confrontar também. E aí eu fui entendendo estratégias de não me quebrar e também não deixar que o poder me engolisse. Nossa, dá para repetir essa frase no caso? Não me quebrar e também que o poder não me engolisse. Sim. Arrasou, adorei essa frase. Porque assim, acho que a coisa assim, para mim, na minha experiência, uma das coisas mais difíceis de trabalhar com política é isso. É como o poder, ele vem assim, ó, ele vem, uau! Ele não tem...
esse cuidado que a gente tem. Não, ele simplesmente vem querer te engolir. E aí eu não queria ser engolida. Eu falei, não, aqui comigo não. Não é não. Comigo você não vai me engolir, não. Só que aí nisso eu acabava me quebrando. Sim. E aí eu fui também desenvolvendo um pouco mais de entendimento de como ser eu mais política, sem deixar que o poder me engula. Acho que eu tô conseguindo, Cami. Acho que uma hora você vai ter que dar um curso sobre isso. É isso, como ensinar mulheres a não se quebrarem. Isso, Nossa. muito legal. Acho que é isso, né? Acho que Ai, gente. mas a gente vai ter que voltar aqui, Tati. Quando Vai você ter tem jeito. horário pra voltar aqui. Tati, muito obrigada, viu? Por você ter vindo aqui no nosso espaço e poder falar para o nosso público. A gente está muito feliz com a sua presença. Foi muito bom aprender com você, conhecer um pouco mais da sua trajetória. E acho que a gente pode tomar um café. Vamos sim, gente. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de contar um pouquinho também da minha trajetória. Foi uma conversa super agradável que a gente teve aqui. E espero, né, quem sabe o pessoal escutando procure saber mais, né, sobre esses protocolos, sobre atendimento, sobre a política para as mulheres, bater na porta das pessoas também. Aprender a bater na porta, né? Muito legal. Isso. E eu volto com certeza, é só me chamar. E, gente, ó, rapidinho, Cami. Não é não. Então, ó, carnaval tá chegando, que você consiga estar bem apoiada. Eu falo que entre mulheres a gente se nutre, né? A gente se defende, a gente tá junto. E que os homens que escutam a gente, né, possam entender que não é não. E possam entrar também nessa campanha e ajudar, né, gente? Por favor, é isso. É isso, então. Esse foi mais um episódio do Vidas e Cenas. Se você gostou do conteúdo, deixe sua curtida. E se você achou que faz sentido, gente, isso faz muito sentido. Eu não vou deixar a opção não, viu? Compartilhem. E inscreva-se no canal, porque todas as quartas-feiras temos novos episódios. Tchau. Tchau!